Estamos de volta, programa Questões de Fé. Nós estamos no quarto bloco falando sobre a vocação dos leigos à santidade. Aqueles que quiserem participar poderão fazê-lo pelo telefone 3469-2530. Rádio América amanhã ou domingo, se estiverem me vendo, é domingo, 3469-2505, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo facebook.com/questões.defé, pelo WhatsApp 996-428-473. Quero lembrar também que hoje nós temos a reunião, a última da viagem, para entregar a documentação, os bilhetes de passagem, etc. Isso é muito importante, nós fazemos questão de fazer uma entrega mais solene, até mesmo com uma pequena confraternização, porque é uma coisa séria. Hoje em dia, você não tem muita seriedade nas coisas. Eu conheço de gente que fica fazendo propaganda para viajar para o exterior, depois quando chega na hora H, a viagem não sai, as pessoas empenharam os seus recursos, entram na justiça e demoram, se vão receber, ninguém sabe, porque depois a empresa fala que faliu e etc. Então a gente precisa ter esta segurança de que estamos lidando com seriedade, como também cerimoniais de formatura, bufês que dão cano nas pessoas, né? É uma coisa absurda um negócio desse, né? Como são tão irresponsáveis. Eu conheço muita gente que faz isso, né? Não tem responsabilidade com as coisas, recebe adiantado, gasta o dinheiro, depois não tem como arcar com o custo daquela atividade. Falta não só de administração, mas falta de caráter. Então, hoje nós teremos às 16 horas esta reunião, onde serão entregues tudo direitinho, os lugares, vouchers de hotéis, os últimos avisos acontecerá isso tudo hoje na Igreja de São Sebastião, Salão Paroquial, às 16 horas. Agora nós vamos ouvir mais música, a continuação daquele concerto para 2 violinos em Lá menor. E esse RV, como eu expliquei, é um catálogo, uma lista onde se pode identificar esta obra, esse concerto para os 2 violinos do padre Antônio Vivaldi. A composição dele é um veneziano italiano e é um sacerdote. Muita gente não sabe disso porque pensam que a igreja é obscurantista, né? No entanto, nós temos os melhores compositores, os melhores músicos, os melhores cientistas, os melhores pensadores, os melhores filósofos e, naturalmente, teólogos são cristãos. Leigos, muitos deles, porque estamos falando de leigos. Vamos conferir o concerto.
Muito bem. A santidade é, portanto, um pressuposto fundamental, uma condição totalmente insubstituível para a realização da missão de salvação na igreja, para salvação na igreja, ou seja, salvar é ser santo. Ou seja, a comunhão com Deus é ser santo, que nós recebemos no batismo. E a igreja é importante para ser o sinal do amor e da salvação de Deus para o mundo. A santidade da igreja é a fonte secreta e a medida infalível da sua operosidade apostólica e do seu dinamismo missionário. Não é o ativismo que nos faz ser bons cristãos, nem bons padres. É a santidade que depois leva à missão. A missão apostólica, o apostolado, quando tem o óleo da santidade, é fecundo. Se não tiver, só na medida em que a igreja, esposa de Cristo, se deixa amar por ele e o ama, é que ela se torna mãe fecunda no Espírito. Retomemos mais uma vez a imagem bíblica. O rebentar e o alastrar das vides, das videiras, dependem dos ramos e das videiras, dependem da sua inserção na videira. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não estiver vinculado a um tronco, a uma videira, assim acontecerá conosco, Jesus fala para nós, se não estivermos nele. Diz Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu queria agora aproveitar, porque no próximo bloco talvez nós não tenhamos tempo de falar disso, porque vamos responder às suas participações. No Brasil, nós temos também já muitos leigos sendo encaminhados para os altares, para a canonização, alguns já canonizados e outros a caminho da beatificação ou da canonização. Eu quero citar alguns aqui, não dá para descrever a vida deles, né? Então, por exemplo, vamos começar com a Beata Inhaxica, aqui de Baipendi, Minas Gerais. É uma escrava, é uma leiga que viveu a sua vida comum, né, no trabalho, de maneira a viver as virtudes heróicas. Inhaxica é uma delas. Nós temos um rapaz, né, que faleceu com 34 anos, um surfista do Rio de Janeiro, médico da classe alta do Rio de Janeiro, mas que se despojou de tudo e, sendo médico, entrou para o seminário para ser padre e acabou morrendo exatamente na sua atividade preferida, que era surfar. Ele se chama Guido Vidal França Schaffer e é candidato à beatificação e com um processo já avançado. Um jovem que faleceu com 34 anos. Nós temos também em Santa Catarina a menina Albertina Berbenbrock, uma menina que morreu com 12 anos de idade. Essa menina, a gente poderia dizer que ela é a mártir da castidade, porque ela recusou a proposta indecorosa do empregado da família dela, do pai dela, eles eram colonos lá em Santa Catarina. Ela recusou a proposta e, por vingança, o rapaz a matou porque ela não cedeu a ele. E ela é considerada em Santa Catarina como mártir da castidade e o seu túmulo é visitado e atribuem-se a ela vários milagres. Nós temos também, e aí é um grupo numeroso do século XVII, no Rio Grande do Norte, de 28 leigos brasileiros. Há 2 padres também, mas eu quero me referir só aos leigos hoje. Não estou falando de candidatos religiosos, freiras, padres, não. Estou falando de leigos porque é o objetivo do nosso programa. São 28 brasileiros entre crianças, mulheres e homens, maridos, mulheres, crianças, enfim,
uma série de leigos que foram massacrados pelos holandeses que invadiram uma igreja no século XVII, no Rio Grande do Norte, e aos gritos de abaixo os idólatras, eles foram matando de maneira cruel todos os que participavam da missa, que por sua vez gritavam "Viva Jesus na Eucaristia". Então todos eles foram canonizados, são santos, os santos mártires do Rio Grande do Norte pelo Papa Francisco. Então nós brasileiros já começamos a ter, e sem dúvida nenhuma, eu conheço várias pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças no Brasil, aqui em Belo Horizonte, até mesmo amigos que já faleceram e que poderiam muito bem ser instaurados processos de beatificação e canonização. Começa como servo de Deus. Quer que eu cite nome? Vou citar. O professor Raimundo Cândido é um deles. Dr. Milton Dias é outro. Eu acompanhei de perto. Leigos, um advogado, outros empresários, nós temos médicos. Isso é muito bonito, né? A igreja tem que ficar atenta a isso, porque normalmente são as congregações religiosas que se interessam em beatificar os seus fundadores, em canonizar os seus fundadores, e fica uma coisa muito restrita. Está na hora também de nós pensarmos nos leigos, nas várias atividades profissionais, trabalhadores, nas várias áreas. Voltamos daqui a pouco.